Olá, olá, senhoras e senhores, a graça e a paz. Bem-vindo ao nosso segundo podcast. O tema de hoje é, enfim, qual é a responsabilidade humana na manifestação do reino de Deus? Os nossos textos básicos são 1 Coríntios 12, Efésios 1, Efésios 4 e Colossenses 1, 24. Vamos a um pequeno resumo das aulas anteriores. Trabalhando a nossa temática Transformai-vos, você deve ter percebido que meu objetivo não foi fornecer respostas ao tema proposto, mas sim provocar você a buscar essas respostas pelos conteúdos das aulas. Vamos revisar? Falamos na primeira aula sobre os 2 CCs do crescimento. O primeiro C é a carência e o segundo C é a consciência. A maturidade é um estado de consciência onde agimos por quem somos e não pelas necessidades ou carências que possuímos. Vimos na segunda aula a importância de se desenvolver essa nova consciência através dos ciclos e etapas da nossa vida. John Stott nomeia 5 áreas da maturidade humana. 1. Maturidade física. 2. Intelectual. 3. Moral. 4. Emocional. E 5. Espiritual. Segundo Stott, o motivo pelo qual se é necessário desenvolver a maturidade é que o fruto só cresce na árvore madura. Vimos os sinais da imaturidade na fé. Vimos também na terceira aula que Deus, em Cristo e seu Evangelho, não vieram melhorar o ser humano. Acalme-se. Deus não veio melhorar o ser humano, mas veio transformá-lo. Melhorar pressupõe que o ser humano sem Deus por si só é bom. Enxergamos na Bíblia Sagrada boas argumentações para discordar disso. É por isso, inclusive, que o Evangelho de Cristo oferece a possibilidade do novo nascimento. Vimos nessa última aula que Deus nos transplantou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso mesmo, o verbo transportar tem o sentido de retirar com raízes e tudo. Vimos também que o equilíbrio é caráter de um ser maduro. Nem salgado e nem sem sal. Na última aula, vimos que nossa visão de nós mesmos está conectada à visão que temos de Deus por Cristo Jesus. Cristo é o instrumento dado por Deus para que pudéssemos enxergá-lo. Veja que até agora não ofereci nenhuma resposta objetiva para o tema que estamos trabalhando. Pergunto a você, qual é a responsabilidade humana na manifestação do reino de Deus? Vamos iniciar então a aula de hoje? Vamos às provocativas. Nós temos a tendência de entender resultados como fruto de uma sequência de acontecimentos. Vou te explicar melhor. Isso mais isso é igual àquilo. Essa fórmula, por exemplo, é uma forma da lógica. 1 mais 1 é igual a 2. Você é resultado da somatória da sua mãe e do seu pai. Ou seja, a sua mãe mais o seu pai é igual a você. O que obviamente não é errado. Entretanto, acabamos por enxergar situações biblicamente indivisíveis como se pudessem ser enxergadas separadamente. Enxergamos objetos de forma separada que a Bíblia nos apresenta junto. Aí a soma dá errado e por fim o resultado também será insuficiente. Vamos para a introdução do conteúdo. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento utilizam uma linguagem muito interessante nas suas epístolas. O famoso método ferir e curar. Você já tentou ensinar algo a alguém que não estava nem um pouco a fim de aprender? O que você fez para reverter o quadro? Basicamente, o método do ferir e curar é definido pela geração de necessidade. O aluno, o ouvinte ou mesmo um cliente já precisa do que você está oferecendo, mas por causa da forma de vida, o estresse, o dia a dia ou qualquer outras coisas ou demais coisas, ele simplesmente ignora a relevância do conteúdo por você proposto. Mas o que fazer? Abandonar o bar? De forma nenhuma. Este método ensina a ferir. Essa ferida gerará um incômodo e seu ouvinte passará a dar atenção à sua fala devido a este incômodo. Mas vamos entender isso um pouco melhor. Paulo, por exemplo, com o objetivo de criar ambientes de reflexão para um povo imerso em uma cultura hedonista, ou seja, um povo que buscava a vida por prazeres, ou o objetivo da vida ser só uma vida de prazeres, Paulo vai dizer que Deus requer de nós coisas que somos incapazes de executar. Você deve se lembrar do apóstolo Paulo dizendo as seguintes palavras: "Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo." Pergunto, você já tentou imitar a Cristo? Deu certo?
E isso te feriu? Creio que sim, assim como aconteceu comigo. O apóstolo Pedro, por sua vez, vai dizer: sede santos, como o Senhor é santo. Pergunta a você: você já tentou ser santo? Conseguiu? Te machucaram essas tentativas? A impressão que se tem nesse método é a de um pai que pede para um filho um favor, sabendo que este filho é incapaz de produzir o que o pai pediu. O objetivo é gerar um ambiente humilde e receptivo ao ensinamento. Nada melhor para ensinar alguém que não tem consciência de que precisa aprender algo do que mostrá-la na prática que ela é incapaz de executar o que se pediu. Agostinho de Hipona, no livro Confissões, vai dizer: feriu-me com tua palavra e te amei. Talvez essa experiência de Agostinho nos ajude a entender melhor isso. Todas essas afirmações levam a uma pergunta: será que Deus nos pediria algo que seríamos incapazes de fazer? E a resposta é um sonoro sim. Ele quer gerar em nós um ambiente receptivo ao conhecimento de Deus, nem que para isso ele tenha que mostrar a nós mesmos nossa impotência de obedecê-lo sozinhos. Vamos à mensagem principal. Paulo, escrevendo seu maior tratado teológico, a Carta aos Romanos, na altura do capítulo 12, vai dizer, no verso 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos conversar sobre 2 pontos. Ponto 1. E não vos conformeis com este mundo. Há uma tradução que diz: e não vos amoldeis a este século. Pergunta você: como não tomar a forma de um mundo no qual nascemos imersos? Como se vê fora de um sistema vigente? Já percebeu que mesmo querendo sair dessa correria, desse estresse, da vida pela metade, a gente mesmo lutando está muito parecido ainda com esse sistema? A parte B do versículo vai dizer: Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunto a você: transformai-vos. Você já tentou mudar? Vamos espremer essa laranja. A palavra que o apóstolo Paulo vai utilizar na parte A, conformai-vos, e na parte B, transformai-vos, do versículo 2 estão interligadas. Nas duas ocasiões, a voz do verbo está no original como voz passiva. A despeito de nossa tradução aparentar voz ativa, no original as palavras estão em voz passiva. A palavra grega que o apóstolo Paulo vai utilizar para transformai-vos é metamorfose. Eu não sei necessariamente se é assim que se pronuncia. Essa palavra é literalmente traduzida para o português para a palavra metamorfose, que significa mudança completa de forma, natureza ou estrutura, transformação ou transmutação. Vamos entender isso melhor? Paulo vai dizer que só é possível experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus os que são nascidos de novo, os que foram transformados, os que passaram por essa metamorfose. Paulo convoca os seus leitores a se transformarem. Pergunta você: você já tentou se mudar? Você já tentou largar algum hábito? E aí, como foi? Deu certo? Olha, nós estamos novamente observando o apóstolo Paulo usando o método do ferir. E nesse caso, Paulo fere o orgulho cristão dos crentes de Roma. Vamos ao argumento 2? Se não conseguimos sozinhos, como conseguir? Se é Deus que possibilita a mudança de natureza, como acontecer essa fusão? Vimos acima que o nosso problema é entender a manifestação do reino de Deus. Talvez seja que nós tentamos entender que há uma parte que é de responsabilidade de Deus e uma parte que é de responsabilidade nossa. Na prática, por didática, não há problema em sim pensar assim. De fato, há coisas de Deus e há coisas que são nossas. Mas Deus, nas Escrituras, através dos apóstolos, não nos separa de Cristo. Se antes enxergávamos eu mais Cristo é igual à vontade de Deus, para Deus, Cristo é igual à sua vontade. Mas aí vem a pergunta: mas e nós? Nós fomos excluídos dessa conta? De forma nenhuma. Em Atos 17, no discurso de Paulo em Atenas, a resposta está evidente. Nessa conta, nós estamos em Cristo. A conta não precisa ser eu mais Cristo é igual à vontade de Deus. A conta pode ser e deve ser Cristo é igual à vontade de Deus. E onde eu estou
contido em Cristo. Vamos entender melhor. A noiva de Cristo, segundo Paulo, é composta pelos membros e pelo cabeça, que é Cristo. No fim das contas, a relação com Cristo vai gerar essa manifestação do reino de Deus. Não Cristo mais você ou não Cristo mais eu, mas os dois, Cristo e nós sendo um. Ele em nós e nós nele. Paulo vai dizer que fomos feitos família de Deus. O termo aqui, gerados no mesmo sangue, feitos do mesmo material genético. Não há separação entre corpo e cabeça. O termo aqui é gerados no mesmo sangue, feitos do mesmo material genético. Ou seja, não há separação entre o corpo e a cabeça. O mesmo sangue que passa na cabeça, passa no corpo, passa nos membros. E esse sangue é o sangue de filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Talvez a proposta de Paulo seja: ajam de tal forma que o mundo não entenda onde começa vocês e onde termina vocês e começa Jesus. Você já imaginou se isso ocorresse de forma mais natural? Nós e Deus precisamos ser um. Como Jesus disse, que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Aplicações e considerações finais. 1. Deus nos pedirá coisas que somos incapazes de fazer. O objetivo será sempre gerar relacionamento, gerar dependência e um grande aprendizado do conhecimento de Deus. 2. Não podemos nos transformar. Isso é evidente. Para Paulo, o transformar está no verbo da voz passiva. É sempre uma ação que nós sofremos. E é Cristo que faz isso por sua palavra e os demais meios de graça. Glórias a Cristo pela não desistência da sua obra em nós. Aquele que começou vai terminar. 3. Deus nos enxerga no Cristo. Nós somos sua igreja. E essa igreja é seu corpo. E porque somos seu corpo, estamos intrinsecamente conectados nele. Se quisermos fazer a vontade dele, a vontade do Pai, não devemos esperar uma relação de dois objetos separados, de um lado Cristo e do outro lado a igreja, mas sim devemos buscar essa conexão com Cristo ressuscitado, que é o cabeça da igreja. Bom, nós vamos ficando aqui no nosso segundo podcast. Se você gostou, se você curtiu, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, graça e a paz.